objetivo pessoal, deve trabalhar arduamente para alcançá-lo. Se recebeu o sonho de Deus, deve procurar que ele se torne realidade. No entanto, isso deve ser feito à maneira dele. Só assim o sonho divino poderá se realizar. Quero compartilhar com você agora algo muito particular, uma espécie de mapa que o guiará à realização de um sonho. O princípio da visualização que desenha o sonho. Para tornar realidade o sonho de Deus, você deve fazer uso do princípio da visualização. A Bíblia ensina que quando o Espírito Santo fosse derramado sobre os povos, os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos, em Joel 2:28. Segundo a lógica do mundo, os sonhos e as visões podem parecer futilidade, porque não podem ser vistos nem tocados. Deus, porém, trabalha com métodos com que o mundo não conhece, porque ele não se pode manifestar ao mundo por meio daqueles que pensam no que é mundano. Deus ressuscita os mortos, chama as coisas que não são, como se já existissem. O homem, entretanto, não pode ver as coisas dessa forma. Ele não tem essa capacidade. O sonho do homem tem limitações. Só poderemos ver as coisas que ainda não são quando sonharmos o sonho divino. Não poderemos vê-las como se elas já existissem, a não ser que, primeiramente, conheçamos os sonhos e as visões de Deus. Sem isso, nem a tecnologia do homem moderno nos levará a conhecer e reconhecer as coisas que ainda não existem. O princípio da visualização domina os pensamentos e as atitudes do homem. É fundamental reconhecer o que visualizamos, pois o princípio da visualização tem domínio sobre a palavra, as ações, o coração e os pensamentos. É pelo que visualizam que as pessoas alcançam o sucesso ou fracassam. O princípio da visualização supera toda a expectativa. Vejamos com mais detalhes esse princípio espiritual. O primeiro passo é ver. As Escrituras dão conta de que, ao ingressar a Canaã depois de sua permanência no Egito, Abraão recebeu de Deus a promessa: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você, e a sua descendência para sempre. Gênesis 13, 14 e 15. O fato confirma a verdade de que a posse vem depois da visualização. Esse é o primeiro passo desse princípio. Devemos ver com os olhos do coração, o de que não temos prova ainda. Abraão pôde ver a terra de Canaã por meio de sonhos, quando não tinha ainda tomado posse dela. A semente do sonho havia sido plantada no coração de Abraão e logo brotou, tornando-se realidade. A razão pela qual teve seu filho Isaque foi sua visão das estrelas do céu, quando já estava com 85 anos de idade. Ele não tinha nenhum filho, mas viu com os olhos do coração a inumerável descendência que recebia do Senhor. É fácil visualizar o que se não pode ver de imediato? Diz o ditado: é melhor ver do que ouvir 100 vezes. Não existe nada mais eficaz do que ver, porque a visualização produz convicção. Não é fácil conceber no coração sem antes ter visto. Entretanto, quando vemos com os olhos espirituais, pelo princípio da visualização, ocorre o milagre de Deus. Jacó conhecia o poder da visualização. Ele utilizou esse princípio espiritual
para que os animais brancos de seu tio Labão tivessem filhotes listrados, salpicados e pintados. Sempre que os animais se aproximavam para tomar água, ele os fazia olhar para os galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátamos descascados, que deixavam à mostra suas partes brancas internas. Da mesma forma, Jacó visualizou as crias com manchas salpicadas que iam nascer. Graças ao uso da visualização, todas as ovelhas nasceram malhadas. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Gênesis 30, do 37 ao 39. Pela terceira dimensão, essa história é extraordinária, até nos parece inconcebível. Na quarta dimensão, entretanto, é algo realmente possível. Portanto, devemos sonhar na quarta dimensão. O mundo da terceira dimensão é governado pela quarta dimensão. Portanto, se sonharmos nessa dimensão, todos os obstáculos podem ser superados e nossos sonhos realizados. O segundo passo é sentir. O segundo passo, no princípio da visualização, é sentir. Para tornar realidade seus sonhos, você deve sentir que eles já foram alcançados. Ou seja, você deve viver uma emoção que só é experimentada quando se alcança os sonhos. Eu tenho 72 anos de idade. No entanto, se pensasse que sou um velho de 70 anos, eu permaneceria em casa cuidando de meus netos. Entretanto, sinto-me como se fosse um jovem de 40 anos. Tenho os sonhos dessa idade. Na verdade, quando sonho como um jovem, sinto ter a força e energia. Por exemplo, um enfermo deve sonhar com a cura de sua doença. Deve orar, clamando por saúde e sentir que o sonho da saúde está se manifestando. Ele tem de dar graças, como se realmente tivesse curado de sua enfermidade. Deve se ver como uma pessoa sã, não como um enfermo. Deve orar com energia, mantendo-se com vontade de viver e cheio de força. Deve sonhar com a saúde. Quando sentir que de fato está curado, sua enfermidade já terá desaparecido. Dessa forma, a emoção e a razão devem estar relacionadas com o acreditar que o sonho já foi alcançado, mesmo quando ele não tiver ainda se concretizado. É em meio à oração que você deve sentir uma forte sensação e chorar. O alcance do sonho estará mais perto quando sentirmos essa forte emoção que ressoa na alma. Você deve sentir a atmosfera na qual o sonho torna-se realidade. É preciso senti-lo, não apenas reconhecê-lo com o pensamento. Ele deve estar ligado à emoção e à razão. Um sonho sem emoção não passa de uma falsa inutilidade. O sonho torna-se realidade quando visualizamos aquilo que ainda não é, como se já existisse, quando o sentimos e damos graças por ele. O terceiro passo é imaginar. Se você visualizou e sentiu, agora é momento de começar a imaginar. O terceiro passo consiste em estender o sonho por meio da imaginação criativa. É recomendável fazer uso máximo da imaginação para poder aumentar nossos sonhos. Imaginemos um estudante do ensino médio que, em oração, disse ao Senhor em que universidade quer ingressar. Ele deve imaginar a universidade e sentir que ingressou nessa instituição de ensino.
Em seguida, deve dar graças por aquilo. O passo seguinte é imaginar-se como um estudante da universidade sem interrupção do curso. Ele tem de se ver estudando pelo campus da universidade, estudando na biblioteca, almoçando no restaurante da faculdade. Enfim, deve imaginar o mais detalhadamente possível a sua vida na universidade. A imaginação aumenta o sonho de Deus. A imaginação da terceira dimensão tem certas limitações. Uma delas é que se pode retornar à realidade e abandonar o sonho. Entretanto, quando deixamos que a nossa imaginação abandone o campo da terceira dimensão e passamos para a quarta dimensão, não há nada que nos detenha. A imaginação da terceira dimensão é futilidade, mas quando alguém começa a usar a imaginação junto ao Senhor, ela se transforma num instrumento poderoso em sua obra. Agora, o sofrimento determina o tamanho do sonho. Quando Deus nos revela um sonho, Ele acrescenta a esse sonho alguma circunstância que resulta em sofrimento. Os grandes sonhadores da Bíblia passaram por um período de sofrimento. A extensão do sofrimento, comprimento, largura e altura do túnel do sofrimento determina a grandeza do sonho. Houve tempos em meu país quando havia nas escolas duas classes diferentes, a melhor e a pior. Dependendo do rendimento dos alunos, eles eram encaminhados para uma dessas classes. Algo semelhante acontece no campo espiritual. Deus nos dá a bênção e a aflição, provando-nos até onde podemos suportar. Se você está enfrentando um duro sofrimento em sua vida, pense positivamente e diga: do ponto de vista espiritual, estou na melhor classe. A bênção que estou para receber será grande, porquanto o sofrimento tem sido intenso. Por outro lado, se você não tem passado por nenhuma provação, não deve estar satisfeito. Precisa refletir sobre sua vida espiritual e orar para reconhecer o sonho que Deus deu a você. Lembre-se de que a aflição é um tempero que acompanha o sonho. Assim, aceite-a de maneira positiva. Então, seu vaso de sonhos também será transformado. A vida de José mostra a relação que existe entre o sonho e o sofrimento. Foi a José que Deus entregou um sonho, não a seus irmãos. Certo dia, José lhes relatou: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Gênesis 37:7. O sonho de Deus é algo que se imprime no coração. Ele se mostra claro ainda ao despertar pela manhã. Ao contrário, o sonho sem sentido se desvanece rapidamente. Outra qualidade de um sonho genuíno é a repetição. José tornou a sonhar e disse novamente a seus irmãos. Gênesis 37:9 diz: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Ironicamente, a partir do momento em que recebeu o sonho da parte de Deus, José passou a viver uma fase de aflições. À primeira vista, pensamos que as portas da bênção deveriam se abrir, já que se tratava de um visionário escolhido por Deus. Entretanto, José tornou-se escravo, e aí começou o seu sofrimento, porque, ao ouvir o que ele relatava, seus irmãos se deixaram levar pela ira e pelo ciúme e o venderam como escravo, pensando que dessa forma José não poderia alcançar o que sonhara. Não obstante, apesar da aflição e do sofrimento de José, o sonhador não abandonou seu sonho.
Nunca deixou de sonhar, confiando em que aquilo se tornaria realidade. Seu sonho era grande e, consequentemente, a aflição que ele sofreria era também intensa. Assim, porque todo sonho vem acompanhado de uma algema chamada aflição, José passou a sofrer coisas inimagináveis. Muitos pensam que é a coragem que permite alcançar o sonho. Com o sonho de Deus, entretanto, é diferente. Somente depois de se atravessar o túnel da aflição, o sonho pode ser alcançado. Ao ser vendido por seus irmãos, não havia esperança nenhuma para José, pelo menos do ponto de vista humano. No entanto, você e eu sabemos que o sonho de José se cumpriu na totalidade e, ao olharmos para trás, podemos perceber que o fato de ter sido vendido como escravo foi o primeiro passo no processo de realização daquilo que ele sonhara. Se estudarmos a vida de José, vamos perceber que cada uma das dificuldades que ele passou serviu como um grau para o alcance de seu sonho. Se não fosse pela negociação de seus irmãos, José não teria chegado ao Egito. Se não fosse pelo mal entendimento na casa de Potifar, ele não teria encontrado com o padeiro e com o copeiro do rei. Se não tivesse passado pelos anos de prisão, não teria ocupado o cargo de primeiro-ministro do Egito. Todos esses elos da algema da aflição passaram a ser a corrente do sonho. O sonho era grande e a aflição também tinha de ser grande, mas o grande sonho permitiu-lhe suportar todas as aflições de sua vida. O mesmo acontece conosco, meus irmãos e minhas irmãs. Por encontrar obstáculos no processo de realização de um sonho, não nos devemos sentir frustrados, nem esquecer aquilo que tínhamos em nosso coração. Em geral, um sonho não se realiza facilmente. A aflição é a roda que move o veículo que conduz um sonho. Por isso, quem sonha deve aceitar a aflição. Sem as rodas, o veículo jamais poderá chegar ao seu destino. Se nos erguermos sobre as rodas da aflição, poderemos chegar ao destino mais depressa. Por conseguinte, as circunstâncias que nos trazem sofrimento devem ser enfrentadas positivamente e com alegria. Um sofrimento que tem surgido diante de nós para nos destruir servirá para estender nossos sonhos, transformando-se nas rodas do veículo que nos permitirá chegar rapidamente ao nosso destino. A perseverança é o tempo de amadurecimento do sonho. Para ver consumada nossa esperança, devemos perseverar. Certo dia, quando eu era menino, resolvi plantar batatas doces, imitando os adultos. Plantei a batata doce num dos lados do jardim da minha casa. Todos os dias eu observava o lugar onde a tinha plantado e a cada 3 dias revolvia toda a terra para ver quanto a raiz tinha crescido. Obviamente, em poucos dias ela havia morrido. Eu deveria ter esperado até o outono, quando, com certeza, ela já teria crescido. Minha impaciência, porém, fez que ela não se desenvolvesse. A consequência foi que aquela raiz morreu por ter secado. O mesmo acontece em sua vida. Se Deus deu a você um sonho, é preciso semeá-lo em seu coração e esperar até que ele dê fruto, assim como o semeador espera o tempo da colheita em dias de sol ou de chuva. Devemos esperar até que o sonho se cumpra em nossa vida e perseverar, ainda mais ao passarmos por uma noite de sofrimento angustiante. Aos 75 anos, Abraão recebeu a promessa de um herdeiro, mas teve de esperar 25 anos até recebê-lo. Para Abraão,
25 anos era um período de tempo extremamente longo. É provável que ele pensasse que a promessa de Deus não se cumpriria. Entretanto, chegado o tempo de Deus e tendo Abraão já 100 anos, Deus renovou o seu casamento e fez que ele e Sara gerassem Isaque. Se Deus prometeu, não desanime pelo fato de a sua promessa não se realizar de imediato. Espere que o tempo chegue e tenha sabedoria suficiente para que, cumprindo o tempo, você possa ceifar, porque o fruto o espera. Ao estudar a história do Japão, vizinho do meu país, percebi algo que me chamou a atenção. Durante os séculos XVI e XVII, quando vários impérios da ilha estavam sendo unificados, 3 capitães do exército marcaram a história. Existe uma história divertida que revela a personalidade dessas 3 personagens. Conta-se que alguém perguntou a esses 3 capitães o seguinte: se a ave não cantasse, o que você faria? Diante dessa pergunta, Oda replicou: eu cortaria a cabeça dela. Aquele homem era conhecido por sua falta de misericórdia, a ponto de que, quando o Japão estava a um passo da unificação, seus servos se rebelaram em vingança pelo tratamento que haviam recebido da parte dele. Quando ele se deu conta de que era tarde demais para reverter a situação, suicidou-se. Toyotomi, que levou o Império Japonês à unificação, respondeu o seguinte: eu a obrigaria a cantar. Isso seria tornar possível o impossível. Toyotomi foi quem, depois da unificação, invadiu a Coreia por 2 vezes e causou um grande desastre. Pelo fato de, para Toyotomi, mesmo o impossível não ter se realizado, ele voltou a atacar meu país, depois de já ter sido derrotado. Entretanto, sua personalidade forte levou-o a usar mal o corpo e, doente, acabou morrendo. Por isso, embora tivesse levado à unificação o Império Japonês, ele não pôde sequer unir a honra de sua vitória. Por último, diante da mesma pergunta, alguém respondeu: eu esperaria até que a ave cantasse. Foi Dokugaya Ieyasu quem disse isso. Depois da unificação do Império Japonês, ele implementou novas medidas e foi quem confirmou o feudalismo moderno. Por ser um homem perseverante, conseguiu coisas maiores que os 2 capitães que o precederam nas respostas. Trata-se de uma história japonesa, mas o importante é podermos aprender com a sabedoria e a perseverança. Se você deseja receber a bênção divina, não tenha pressa. Em meu país, existem alguns ditados que nos fazem pensar nesse conceito. 1000 milhas, porém passo a passo. Muitas lágrimas formam um rio. Milhares de pó formam uma montanha. Podemos conseguir grandes coisas, mas é preciso ir aos poucos, sem omitir nenhum princípio. Os efeitos secundários aparecem quando alguém quer alcançar tudo de uma só vez. Se alguém caminha dando o melhor de si nas pequenas coisas, com o passar do tempo, isso se converterá na realização do sonho. No meu caso, em 1958, com a assistência de 5 membros reunindo-se debaixo de um toldo, eu sonhava com uma igreja grande. Se tivesse puxado a toalha, ao ver que domingo após domingo as pessoas não vinham e que o ambiente não parecia propício ao crescimento de uma igreja. A Igreja do Evangelho Pleno de Ioido
não existiria hoje. Essa igreja existe porque, embora meus olhos não vissem nenhuma evidência de sua existência, apeguei-me ao sonho que Deus me dera. Foram necessários 50 anos para que a igreja de Ioido se tornasse o que é hoje. Começando desde a cidade de Bulvandong, chegamos à esperança depois do decurso de um longo tempo. A perseverança é fundamental para conhecer o fruto do sonho. Não podemos ver a glória de Deus se o abandonarmos ou se detivermos no meio do caminho. Além disso, sonhar sem perseverar não passa de mesquenharia. Quem não sabe perseverar até que o sonho produza fruto é como quem trabalha para ter sua vanglória e satisfação própria. Portanto, se realmente recebemos o sonho de Deus, devemos desenvolver a perseverança com alegria. Glória a Deus. Outra coisa a levar em consideração é que a pessoa que não persevera perde tudo. Os que esperam conseguem um sucesso, embora no começo parecem estar mais atrasados em relação aos demais. Receber o sonho de Deus e perseverar pode parecer um beco sem saída, mas no final resulta em esperança. Para o crente, a perseverança não é uma caverna, antes representa um túnel que o leva até a luz. Com o passar do tempo, a lua cheia se dissipa e a tempestade se acalma. Da mesma forma, o sofrimento passa. Feche os olhos enquanto a tribulação passa diante de você. Não precisa se dar por vencido, tampouco retroceder. As Escrituras ensinam. Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Devemos perseverar, apegando-nos a essa palavra. Sob nenhuma circunstância devemos retroceder. A oração é o cheque que garante a realização do sonho. A oração move a poderosa mão de Deus. A mão de Deus é tão poderosa que não apenas pode mudar o destino de uma pessoa, como também a história da humanidade. É preciso confiar na mão do Senhor, não se permitir murmurar diante das circunstâncias e orar ininterruptamente a Deus, que tem o poder para transformar o destino e as circunstâncias. A mão divina move-se e você poderá experimentar o milagre quando orar convicto de que pode dizer: não voltarei atrás. Em meio à oração, além da manifestação da obra de Deus, recebemos inspiração e sabedoria. Em meio à lamentação e aos gemidos, podemos buscar em Deus essas mesmas dádivas. Então, assim como o sol clareia uma trilha escura, Deus nos iluminará. É na oração que recebemos consolo e forças da parte do Espírito Santo. Quando tudo é escuridão e desesperança, a oração faz que as trevas desapareçam, o consolo seja derramado em nosso coração e novas forças nos levem a seguir em frente. Nada no mundo pode nos consolar ou fortalecer, a não ser o Senhor, que conhece a intimidade do nosso coração. Certa ocasião, os discípulos haviam passado toda uma noite no mar, sem conseguir pescar nada. Mesmo diante dessa circunstância, Jesus mandou que Pedro entrasse mar adentro e lançasse as redes. Os discípulos creram nas palavras de Jesus, lançaram as redes e estas voltaram tão cheias de peixes que começaram a rasgar-se. Eu pergunto, qual é a nossa rede? Nossa rede é a oração. Por meio da oração, podemos pescar muitos peixes com o Senhor. Se não orarmos, por mais que estejamos na presença de Deus,
nada acontecerá. Por meio do profeta, Deus nos desafia. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus responde às nossas orações quando pedimos em nome de Jesus Cristo. Se não recebemos, é porque não pedimos. Isso é o que a Bíblia ensina. Se estamos em alto mar, ou seja, na presença de Deus, devemos clamar ao nome de Jesus Cristo dia e noite e lançar as redes de nossas orações. Durante a construção do templo da Igreja do Evangelho Pleno de Ioido, enfrentei momentos de grande frustração. Nesses momentos, porém, nunca deixei de lado dois livros, a Bíblia e a biografia de Georg Miller. Miller era alemão e sonhou em servir a Deus na Inglaterra. Entretanto, ao ver a grande quantidade de meninos abandonados e famintos nas ruas de sua cidade, ele mudou de direção. Lembrou-se do que diz o salmista, Salmos 68:5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. E converteu-se no pai de órfãos. O incrível é que, sem pedir a ajuda de ninguém, somente em oração, conseguiu dar de comer a mais de 6.000 meninos. Durante aqueles momentos de frustração, quando a realidade tornava-se intolerável, o livro, que continua a descrição de grandes milagres de Deus, dava-me esperança. Quando os meus olhos não viam nada, meus ouvidos não ouviam coisa nenhuma, nem minhas mãos apalpavam evidências concretas, a Bíblia e a biografia de Georg Miller davam-me a entender que eu devia clamar em oração. A oração ininterrupta é seguida de grande sucesso. O êxito, porém, tem um inimigo figadal, a soberba. Existem na história grandes personagens que conseguiram alcançar o êxito, mas fracassaram por causa de sua soberba. Homens que, depois de conseguir sucesso, tornaram-se ociosos e acabaram destruídos. É bom que estejamos atentos à advertência desse ditado. Depois de haver ganhado a guerra, não tire a armadura de imediato, tampouco desamarre os cordões de seus sapatos. Precisamos tomar cuidado para que, depois de vencida a guerra, a soberba nos leve a ser atacados outra vez pelo inimigo. Isso pode acontecer em nossa vida. Agimos como se tudo tivesse sido conseguido, mas a realidade pode ser outra. No momento em que nos deixarmos dominar pela soberba, tudo o que foi conseguido pode tornar-se em espuma. Se alcançarmos êxito, orar nos ajudará a manter o que alcançamos. É na oração que nos mostramos humildes diante de Deus e recebemos um sonho maior da parte dele. Há duas maneiras de fazer uma viagem: com preparo prévio ou sem nenhum preparo. Fazer uma viagem sem planejamento leva a enfrentar o inesperado. A única vantagem de não se deter no planejamento de uma viagem é não ter de se preocupar com os detalhes antes da execução do projeto. A falta de planejamento, porém, redunda em falta de direção na busca de satisfazer necessidades pessoais. A melhor forma de aproveitar uma viagem é prepará-la com antecedência. O mesmo acontece com a viagem para a realização do sonho. Se você decidiu realizar um sonho, é necessário que estude o processo envolvido na viagem para alcançá-lo. Não devemos esperar que o fruto caia da árvore, tomando por certo que, pelo fato de o sonho ter sido da parte de Deus, ele se tornará realidade. Pelo contrário,
Diante de um sonho de Deus, devemos tomar todo o cuidado e aplicar-nos com dedicação a cada uma das pequenas coisas nele envolvidas, em nome de Jesus.